Olá a todos e todas. Então, hoje nós apresentaremos um outro território negro no Balneário de Camboriú. Trata-se do Quilombo do Morro do Boi. Nós apresentaremos esse quilombo, ou essa breve história desse quilombo, a partir de um artigo que nós escrevemos em 2010, intitulado Tem um quilombo na maravilha do Atlântico Sul, Balneário de Camboriú, Santa Catarina. Esse artigo foi apresentado no Encontro Estadual de História, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2010, numa comunicação oral. Nós tínhamos então apenas 15 minutos para apresentar esse breve artigo. Mas nós apontaremos também outras pesquisas posteriores mais consistentes sobre o mesmo quilombo. Por exemplo, em 2012, Dalva Rosana Genesini, Jaqueline Aparecida Ameler, Luiz Gilmar Ketzen, Marcos Rodrigues da Silva e Rogério Tridapali Júnior escreveram um artigo e publicaram na revista eletrônica do Grupo de Pesquisa Identidades da Escola Superior de Teologia, no Rio Grande do Sul. E o título é Comunidades Remanescentes Quilombolas de Santa Catarina, um olhar a partir da Associação Quilombola Morro do Boi. Posteriormente, nós tivemos o trabalho, a tese de doutorado de Rafael Palermo Butti, defendida em 2015 na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de Antropologia Social. O título do trabalho: Antropologia em Contexto de Política de Ação Quilombola no Brasil Meridional. 2 casos para estudo. Um dos casos, apresentado pelo Rafael Butti, é o Quilombo do Morro do Boi. E uma terceira pesquisa, essa uma dissertação de mestrado em História, de Camila Evaristo da Silva, defendida em 2015 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com ênfase nas mulheres quilombolas do Morro do Boi. O título da dissertação: Protagonistas no palco do cotidiano. Mulheres da comunidade quilombola do Morro do Boi, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Esta defendida em 2016. E temos ainda o livro organizado por Ana Elisa Ribeiro de Souza Schlickmann e Dalva Marisa Ribas Brum, Rua dos Pretos, da Rua dos Pretos, a comunidade quilombola do Morro do Boi. Esse livro foi publicado em 2015 com o apoio da Prefeitura Municipal de Balneário de Camboriú, a Fundação Cultural de Balneário de Camboriú. É esse livro aqui, ó. Tá ver? Assim fica melhor para enxergar. Isso. Da Rua dos Pretos, a comunidade quilombola do Morro do Boi, né? Então, começaremos a apresentar esse território negro em Balneário de Camboriú a partir do nosso artigo, né? Vamos lá então. Tem um quilombo na maravilha do Atlântico Sul. Balneário de Camboriú já foi anunciada em folders e sites turísticos como, abre aspas, a Copacabana do Sul do Brasil, e mais recentemente como a Maravilha do Atlântico Sul, a Pérola do Atlântico Sul, dentre outros. Num dos sites encontrei o seguinte:
Abre aspas. Balneário Camboriú, localizado no litoral centro-norte de Santa Catarina, é um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, em especial por catarinenses, gaúchos, paranaenses. Na temporada e nos meses de março e abril, também é expressiva a presença de paraguaios, chilenos e argentinos. Nas últimas décadas, a cidade passou por um crescimento vertiginoso. Hoje, na época, 2010, a população é superior a 120 mil habitantes, sendo que cerca de 15 mil são estudantes universitários de todo o país e mesmo do exterior. Cada vez mais pessoas com poder aquisitivo decidem morar aqui na praia, porque o clima é bom o ano todo e a estrutura de comércio, saúde, educação e lazer bastante desenvolvida. Fecha aspas. Na verdade, o município ganhou notoriedade na década de 60, quando emancipou-se de Camboriú, tendo como arcabouço econômico o turismo, como evidenciou a pesquisadora Glória Alejandra. Balneário Camboriú, desde 1959, era distrito de Camboriú, mas o rápido crescimento populacional e abertura de locais comerciais criaram-lhe autonomia econômica e, posteriormente, política. Vários hotéis foram construídos, casas, edifícios com apartamentos que eram comprados para morar ou para locar nos meses de verão. Segundo Magna Lee, para Balneário Camboriú, o mar foi o elemento motor que possibilitou seu desenvolvimento econômico e turístico. O mar passou a ser visto, neste momento, como um local não só de lazer. É nesta cidade, cantada em versos e prosas pela indústria do turismo, que se encontra uma comunidade remanescente de quilombos, que é motivo dessa nossa investigação histórica, sobretudo através das fontes orais e de alguns documentos disponíveis num dos cartórios da cidade. A origem do nome da localidade, Morro do Boi, segundo relatos dos quilombolas, estaria relacionado com a passagem dos tropeiros que no passado dirigiam-se do Planalto Central de Santa Catarina para o Sudeste. Estes teriam perdido uma res que caíra num precipício e nunca fora recuperada. Relatos de moradores de vários bairros de Itajaí, cidade vizinha de Balneário Camboriú, corroboram o caminho dos tropeiros. Na memória dos moradores quilombolas do Morro do Boi, há um divisor de águas. Antes da construção da BR-101 e depois. A BR foi construída no início dos anos 70, cortando a comunidade ao meio, provocando a seca das nascentes naturais, fonte dos seus recursos hídricos, e até hoje não foram indenizados. As lembranças da cachoeira onde se tomava banho, se lavava roupas, pescavam, é constante nas narrativas, quando se pergunta acerca do passado, bem como as brincadeiras com boi, denominadas de boi no campo, que relembra, de certa forma, as brincadeiras advindas do boi Apis, do Antigo Egito, passando pelo Mediterrâneo, chegando ao Bumba Meu Boi do Maranhão, da polêmica farra do boi catarinense, enfim, um fenômeno de longa duração na expressão de Brudel. Numa entrevista com a matriarca Dona Guida, juntamente com o filho Altair e o genro Acácio, ficou evidente que as benesses do progresso, simbolizado na construção da BR-101, não contemplaram a comunidade em nenhuma das duas vezes, ou seja, no momento da sua construção
no início dos anos 70, tampouco no momento da sua duplicação na década de 90. Então nós vimos que o Morro do Boi, ele foi, abre aspas, atropelado pela BR-101, quando da sua abertura, no final dos anos 60, início dos anos 70, e agora no final dos anos 90, com a sua duplicação, novamente o território foi afetado de forma negativa para a comunidade. Construíram nesse momento um túnel que passa por debaixo da comunidade que fica localizada no morro. Essa entrevista realizada no ano de 1998, quando se buscava a organização da comunidade nos parâmetros do conceito de remanescentes de quilombo, segundo os pressupostos legais das disposições transitórias da Constituição Federal de 1988. Então, nessa época que a comunidade quilombola estava se organizando, em 1998, nós tivemos a oportunidade de participar, né, de alguns eventos, de algumas reuniões com a comunidade, e nessa ocasião é que nós fizemos a entrevista com a dona Margarida, conhecida como Dona Guida. Perguntamos sobre os moradores antigos, a Dona Guida. Falou-nos da família e de uns negros de sobrenome Rodrigues, mas que eram apelidados de Benguelas, sobretudo o Mané Domingos. Não soubemos a razão pelas quais essa família era denominada de Benguela, mas isso indica a ascendência de matriz africana, pois os documentos de compra e venda de escravizados falam ou registram escravizados da nação Benguela. Aliás, algumas famílias, como a de Acácio, herdaram terras de brancos descendentes de antigos senhores escravizados, como os rebelos. Os registros de compra, venda e aluguel de imóveis e semimoventes, a expressão semimoventes era como se caracterizava os escravizados. Do cartório Valtric contém informações sobre tais transações. Então, nós trouxemos aqui a escritura de contrato de locação de serviço de Tomás, que era um liberto, e ele fez um contrato de trabalho com o senhor José Joaquim Rebelo. Então, esse documento nós conseguimos lá no cartório da cidade. Então, o documento diz o seguinte: saibam quanto esse público instrumento de escritura, de contrato e locação de serviço, virem que, sendo no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1875, aos 24 dias do mês de março do dito ano, em meu cartório compareceram presentes os outorgantes desse instrumento, a saber, como locador, José Joaquim Rebelo, e como locatário, Tomás, liberto, de cor parda, de idade 25 anos mais ou menos, escravo de Manuel Antônio da Costa, morador do município de Tijucas Grande, e reconhecidos de mim, Benjamin de Souza Vieira, escrivão de paz das testemunhas abaixo assinado. Fecha aspas. Então, esse é o documento, né, de um ex-escravizado, de um liberto, prestando serviço para um rebelo. Pelo referido documento, Tomás foi dito e reclamado que podendo dispor de sua pessoa livremente, tem contratado com o dito senhor o senhor José Joaquim Rebelo, pela quantia de 240 mil réis, os ditos serviços, os quais durará por tempo de 7 anos, ficando o locador obrigado a tratar o locatário em suas enfermidades, logo que restabeleça, sendo
por mais tempo de mês, será obrigado o locatário a servir por mais tempo e completar os 7 anos do contrato, dando o locador a roupa para o serviço durante o tempo do dito contrato. Ele, declarando mais, que poderia alugar a qualquer pessoa dentro dessa província com as mesmas condições, e pelo locatário foi dito que aceitaria todas essas condições acima declaradas. E sendo lido aos outorgantes, notificaram e assinaram com as testemunhas Carlos Maria e José Batista de Almeida, e pelo locatário não saber ler nem escrever, assim assina Lázaro José Rebelo, todas de mim, Benjamin de Souza Vieira, escrivão do juiz de paz, que escrevi e assino. Fecha aspas. Então, aqui nós lemos um fragmento de um documento, de um acordo entre um ex-escravizado, um contrato de trabalho entre um ex-escravizado e uma pessoa branca, livre, proprietária de terra. Continuando então a nossa entrevista. Acácio relatou que seu pai fora criado por Tomás Rebelo, de quem herdou as terras, mas sem especificar em que condições seu pai fora criado. Mas uma coisa é certa, que membros da família Rebelo foram poderosos senhores de escravos na região de Porto Belo, como pude observar nos registros de compra e venda de escravizados do cartório de Porto Belo, a exemplo do que se segue. Então, nós vamos ler um outro documento aqui, mostrando que a família Rebelo, que tinha muitas terras, e das quais os antepassados do seu Acácio, um quilombola, foi, vamos dizer assim, foi criado e recebeu as terras desse Rebelo, mas nós não sabemos em que condições ele recebeu essas terras. Então, nós, nas nossas pesquisas também, em Tijucas, Porto Belo, nós encontramos essas famílias de senhores de escravizados. Digo, essa família Rebelo. Né? Escritura de venda fixa de um escravo crioulo de nome Adão, que faz José Silva Rebelo, Antônio Moreira da Silva, como abaixo se declara. Saiba quantos o presente instrumento de escritura de venda fixa virem, que sendo no ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1871, aos 6 dias do mês de abril do dito ano, nesta freguesia, do Senhor Bom Jesus dos Aflitos de Porto Belo, termo ou distrito da vila de São Sebastião de Tijucas, comarcas de Itajaí, da província de Santa Catarina. Em casa de residência de José Silva Rebelo, eu, escrivão, vim a seu chamado. Ali compareceram como outorgante desse instrumento, a saber, de uma parte, como vendedor, José da Silva Rebelo, morador no Perequê, e de outra parte, como comprador, Antônio Moreira da Silva, morador nessa freguesia, reconhecidos de mim, escrivão, e das testemunhas adiante nomeadas e assinadas pelos próprios, do que dou fé. Perante os quais, pelo vendedor, me foi dito que ele era senhor e possuidor de um escravo crioulo, de nome Adão, cujo escravo vende com todos os seus achaques, novos e velhos, presentes e oculto, a pessoa do comprador, José Antônio Moreira da Silva, pelo preço e quantia de 800 mil réis, livre de cisa para ele vendedor,
cuja quantia de 800 mil réis o recebeu o vendedor do comprador ao fazer esta em moeda corrente desse império. Ponto. Então, quando fala aqui que ele vende o escravizado com seus achaques novos e velhos, ele está dizendo que o escravizado está sendo vendido com todas as suas características. Achaques quer dizer com todos os seus defeitos, né? Então, depois não tinha como reclamar no PROCON, né? Vamos dizer assim, que a mercadoria era defeituosa ou que o escravizado era preguiçoso. Já está dizendo aqui, olha, eu estou vendendo com todos os defeitos que os escravizados têm, né? Novos e velhos. Então, esse documento de compra e venda entre o Rebelo e o Moreira, né? Senhores de escravizados da região. Isso no ano de 1871, né? No ano da Lei do Ventre Livre. No mesmo cartório, no cartório Valtric, foi encontrado referências da família da Graça, sobrenome da matriarca Guida, guardiã da memória da comunidade, indicando que a ascendência da mesma família está relacionada com escravizados pertencentes a senhores da região. Antes da comunidade ser cortada pela BR-101, o morro estava isolado. Era um verdadeiro sertão. Sertão é corruptela de desertão. Razão para a qual alguns moradores deixaram a localidade e mudaram-se para Itajaí, Curitiba, Santos, Paranaguá, Itapema. Segundo alguns relatos de moradores, descendentes deles foram para essas regiões na época. Na expressão dos que ficaram, abre aspas, saíram porque na roça não dava nada. Era um local isolado. Saíram e nunca mais voltaram. Então veja que essas terras que foram doadas por esses senhores a esses ex-escravizados eram terras desvalorizadas, terras longe, distantes, no morro, um verdadeiro sertão. Por isso que alguns membros da comunidade, segundo o depoimento deles, saíram da localidade e nunca mais voltaram. Então, nós encontramos, inclusive, descendentes desses quilombolas residindo na cidade de Itajaí. Essas lembranças somam-se às dos moradores antigos, Olga, Lotário, Canuto, Maneca, Siqueira, Pedro Maria, Ventura, entre outros. Então, esses nomes citados pelos entrevistados são pessoas antigas que moravam ou que moraram na região. A produção era de subsistência, como uma das características das comunidades remanescentes de quilombos de diversas regiões do Brasil. No caso específico do Morro do Boi, plantava-se, segundo as entrevistas, ou segundo os entrevistados, plantava-se mandioca, café, milho, feijão, banana, cana. Comprava-se mesmo só o que não era produzido, como sal, açúcar refinado para a confecção de guloseimas especiais, pois para cada dia usava-se o açúcar, pois para o dia a dia usava-se o açúcar mascavo, por eles produzido. Trocava-se a produção local no comércio de Camboriú ou de Itapema, por carne fresca de gado, por tecido. Foi o momento de lembrar dos comerciantes, tais como Teotono, Passinho de Itapema e João Moraes do Armazém de Camboriú e do Isidoro Garcia, também de Camboriú. Então, quando esses entrevistados, sobretudo a dona Guida, mais idosa, a matriarca, quando ela foi lembrando daquilo que eles produziam para subsistência
e o que sobrava eles negociavam. Então ela lembrou aí desses comerciantes da região. Teutônio Passinho, de Itapema, João Moraes, do Armazém de Camboriú, e Isidório Garcia, também de Camboriú. Não há hoje no morro mais nenhum dos engenhos de farinha ou de açúcar do passado, mas as memórias dos mais velhos que lá residem apontam onde eram localizados, fazendo-os lembrar com nostalgia o fabrico da farinha, da cachaça, bem como das festas, sobretudo na época de Natal e de Páscoa. Há na comunidade a senhora Gervásia, que de certa forma é temida por ser da Umbanda, uma vez que a grande maioria professa a fé cristã católica, embora reconheçam que os antepassados tenham praticado religiões de matriz africana. Dona Guida disse que aprendeu a benzer com seu avô, o velho Leandro Cristino da Conceição, que morava em Camboriú, além de ter herdado do mesmo conhecimento das plantas medicinais. E mais, Fabriciano, irmão da Dona Guida, residente em Itajaí, é babalorixá. Na época, ele era vivo, hoje já é falecido. Ele, juntamente com Dona Guida, segundo seu filho Altair, em tempos passados, andavam atrás de ouro enterrado que os sonhos e visagens viam lhes revelar. Confessam entre risos que nunca encontraram por falta de coragem. Então, uma das características das comunidades quilombolas também, e das localidades onde teve escravidão, são essas narrativas de ouros enterrados, né, que apareciam nos sonhos, mas que muitas vezes as pessoas tinham receio de ir procurar esse ouro que estaria enterrado em determinados locais. Então, no morro, também nós ouvimos essas narrativas, né, de riquezas que teriam sido enterradas na localidade na época da escravidão. Outro registro que aponta para uma religiosidade híbrida é no que diz respeito ao rito de passagem da morte. Meses antes da entrevista, um filho de Dona Guida falecera, ocasião em que foi possível descobrir um rito praticado no presente que vem dos antepassados, conforme a descrição feita pela professora Ana Elisa Schlickman, que acompanha a comunidade ou acompanhou a comunidade no processo de reconhecimento da mesma como comunidade remanescente de Quilombo. Então, a professora Ana Elisa testemunhou esse ritual de passagem, né, porque ela esteve, na época do falecimento da Dona Guida, ela esteve envolvida, né, com o processo de reconhecimento do quilombo do Morro do Boi. Também tive contato com uma tradição da casa deles em dia de sepultamento, é a Ana Elisa falando. Depois que acontece o velório, que sempre fazem em casa, e o corpo sai em cortejo fúnebre, a esposa do falecido, ou quando solteiro a mãe, limpa a casa. Atenção especial ao chão, que é varrido e fechada toda a casa, portas e janelas, que permanecem fechadas por esses dias. No sétimo dia, antigamente rezavam o terço, e hoje é rezada a missa de sétimo dia. Então, depois do terço ou da missa de sétimo dia, abrem-se a casa e tudo volta à rotina, pois nesses 7 dias a casa fica sempre fechada em sinal de luto. Entram e saem somente pela porta dos fundos da casa. Fazem isso por acreditarem que, se o espírito da pessoa que morreu resolve voltar para casa, encontra portas e janelas, e encontrar portas e janelas abertas, entrará e não descansará, nem dará sossego aos que moram na casa.
Porém, se ao retornar encontrar a porta fechada, descansará no lado de fora da porta e seguirá em seu caminho em paz. Fecha aspas. Então, esse é o depoimento da professora Ana Elisa Schlickmann, que vivenciou esse período de luto no Morro do Boi. Né? Depois, posteriormente, também Dona Guida, no livro organizado, né, pela Ana e pela professora Ana e pela professora Neuza, esse livro que eu vos apresentei há pouco, a Dona Guida narra, né, esse ritual da mesma forma como foi narrado por Ana Elisa. As lembranças do trabalho na comunidade no passado remetem-nos ao mutirão e ao sistema de coivaras, mediado pelas cantigas de trabalhos, características encontradas em outras comunidades remanescentes de quilombo pelo Brasil. Quem trafega pela BR-101 em direção do sul para o norte do estado de Santa Catarina e vice-versa, ou quem veraneia na maravilha do Atlântico Sul, raramente sabe das histórias subterrâneas dos africanos na condição de escravizados e seus descendentes que existem no Morro do Boi. História que aos poucos ressurgem do esquecimento, qual o fênix das cinzas, e que faz lembrar um provérbio acã. O provérbio diz o seguinte: nunca é tarde para voltar e recolher o que ficou para trás. Fecha aspas. Em minha opinião, é isso que a comunidade quilombola do Morro do Boi está fazendo, lentamente, com auxílio de alguns intelectuais orgânicos ligados às instituições que buscam a plena cidadania dos historicamente discriminados na sociedade brasileira. Então, foi esse o artigo que nós apresentamos em 2010 na Universidade Estadual, aliás, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no encontro de história. E a partir dessa, vamos dizer assim, dessa breve investigação, como eu mencionei anteriormente, outras pesquisas mais consistentes sobre a comunidade quilombola do Morro do Boi foram realizadas. Eu convido os nossos assinantes, seguidores, simpatizantes a dar uma visitada, né, na internet e vocês vão encontrar as referências dessas pesquisas, além também de uns vídeos curtos feitos pela própria comunidade, né, falando da comunidade, das realizações, dos projetos. Então, a comunidade do Morro do Boi é uma realidade que vem do passado, da época dos escravizados, e hoje é uma comunidade remanescente de quilombo organizada, mas que ainda se encontra na invisibilidade, na maravilha do Atlântico Sul. Africanidades conectadas têm essa missão de dar visibilidade às africanidades espalhadas pela diáspora.